Meditaremos um pouquinho num versículo bastante conhecido no Salmo 23. O Salmo 23, todo ele, o salmista Davi escreve trazendo a memória do campo, a memória do lidar com as ovelhas, o trabalhar, o negócio todo. Davi coloca-se no lugar de uma das ovelhas. Esse grande rei Davi, fica imaginar Davi no seu palácio, escrevendo os poemas, escrevendo os salmos. Fica imaginar Davi no seu escritório, no seu silêncio, trazendo a memória de quando ele era pastor, quando jovenzinho, o cuidado de Deus em todos os detalhes. Sem ele saber o motivo, o propósito, ele foi colocado diante de um Golias, diante de um guerreiro. Aí ele vai aprendendo, passo a passo, as preocupações da vida foram tão naturais como para qualquer um de nós. Mas Davi teve que aprender com o seu Senhor a acalmar as tempestades internas. Davi foi provado muitas vezes. Davi foi lançado diante de desafios inimagináveis. Davi enfrentou situações de risco. Davi foi caluniado. Enfim, conhecemos um pouco a vida de Davi. E o Salmo 23, ele traz à memória aquele lugar onde ele levava as ovelhas para pastar, cuidava das ovelhas, etc. E a frase que eu vou citar é o Salmo 23, no versículo 5, é esta frase aqui: unges-me a cabeça com óleo. Unges-me a cabeça com óleo. Ungir era derramar óleo sobre. No passado, todos sabemos que as pessoas escolhidas por Deus, consagradas para um trabalho de Deus, um sacerdote superior ia até lá e derramava óleo sobre a cabeça daquela pessoa. Toda a população sabia que a partir daquele momento, aquele homem era escolhido por Deus, consagrado para Deus, separado para Deus, para uma função no tabernáculo ou no templo. Isto era a unção. Era o ato de separar, de consagrar a pessoa para o trabalho de Deus. Davi, quando trabalhava com suas ovelhas, ele também ungia as ovelhas. Davi derramava óleo na cabeça das ovelhas. Não vamos aqui questionar a composição do óleo. Que óleo era esse? Era feito do quê? Etc. Não nos interessa no momento. Pelo menos duas questões notáveis a respeito deste óleo. Dois fatos notáveis a respeito deste óleo. Este óleo, quando derramado na cabeça das ovelhas, tinha uma ação preventiva, uma ação protetora. Este óleo afugentava os insetos nocivos que tanto perturbavam as ovelhas. Este óleo tinha a função de repelir tudo aquilo que tirava o sossego das ovelhas. Mas também este óleo, quando derramado na cabeça das ovelhas, tinha uma função de cura. Se houvesse algum ferimento, esses ferimentos eram cicatrizados. Era um remédio, era um bálsamo, aliviava as dores da ovelha. Davi coloca-se no lugar desse animalzinho e fala para o seu Criador: Deus, unge a minha cabeça com óleo. Eu preciso dessa proteção. Eu preciso desse bálsamo. Eu preciso desse óleo que acalma o meu pensamento.
que cura os meus ferimentos. Davi sabia que só o Criador Todo-Poderoso poderia fazer isso para ele, como Davi fazia lá no passado com as ovelhinhas. Agora, diante de Deus, ele se derrama, fala: Deus cuida da minha mente. Eu preciso deste bálsamo, eu preciso deste óleo. A minha mente está muito agitada, muito acelerada. Há um pesquisador na atualidade, já escreveu muitos livros, ele fala da síndrome do pensamento acelerado. Muitos cristãos vivem assim, vivem a síndrome do pensamento acelerado. Muitos até, na hora da alimentação, nem sabem o que estão comendo. Na hora da alimentação, estão prestando atenção na televisão, celular, computador, é tanta coisa acontecendo ao seu redor, não prestam atenção nos detalhes do alimento. Sequer ouvem o movimento da mastigação. Estão tão preocupados com as coisas à sua volta que não sabem nem o que estão comendo. Como resultado disso, muitos resultados, mas alguns deles, má digestão, não é? É o pensamento acelerado. Como resultado disso, gastrite, por que não? Não mastigam direito, não se alimentam direito, tudo correndo, barulho à sua volta, por que não desligar a televisão? Recentemente uma autoridade disse para nós: desligue a televisão, ela é muito tóxica. Palavras sábias. Quando você está se alimentando, desligue tudo, para tudo, almoce no silêncio. Faça sua refeição no silêncio. Davi falou: Deus, proteja a minha mente. A minha mente está muito acelerada. Isso faz mal para mim, faz mal para a minha saúde física, faz mal para os meus relacionamentos interpessoais, faz mal para o meu relacionamento para com o Senhor. Muitos crentes em Jesus Cristo sofrem dessa síndrome do pensamento acelerado. Não conseguem descansar. Taquicardia, sudorese, tonturas, insônia. O que está acontecendo? Davi falou: Deus, eu preciso que o Senhor proteja a minha mente. Unges-me a cabeça com óleo. É um pedido, um clamor que Davi fez ao Criador. Eu preciso fazer esse mesmo clamor, esse mesmo pensamento. Deus, cuida da minha mente. O apóstolo Paulo mais tarde vai escrever que nós, seguidores de Jesus Cristo, temos a mente de Jesus Cristo. Nós temos o modo de pensar de Jesus Cristo. Nós temos a mentalidade de Jesus Cristo. E tendo a mentalidade de Jesus Cristo, nós vamos entender, vamos encarar a vida com outros olhos, de maneira mais pacífica, mais harmoniosa, mais produtiva. E Salomão escreve a respeito disso. Lá no livro dos Provérbios, capítulo 12, o verso 25, eu vou ler em 3 versões. Provérbios 12, versículo 25. Uma delas fala o seguinte: a revista atualizada, ela traz as seguintes frases. Provérbios 12, versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate. Pensamento acelerado. Diminui a rotação dessas células, a velocidade dessas células. Acalma-se um pouco. Respire fundo. Uma outra versão traz a mesma verdade. A preocupação rouba, as preocupações roubam a felicidade da gente, não é?
As preocupações roubam a felicidade da gente. Eu tenho uma terceira versão. O coração ansioso deprime o homem. No passado, nós ouvimos muito falar que alguém que estava triste estava na fossa. Hoje, quando encontramos pessoas sem alegria, essas pessoas falam, eu estou na deprê. Salomão escreveu, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Por isso, quantas vezes, até momentos de devocionais, não se presta nem atenção no que está lendo. Nos momentos de leitura bíblica, sequer presta atenção no que leu. Nos momentos de oração, sequer lembra do que está falando para Deus. Tudo é corrido, tudo às pressas, às pressas. Recentemente, o pastor Cláudio falou a respeito disso. Estamos tão ocupados, estamos mal acostumados, melhor dizendo. Estamos tão mal acostumados em receber tudo rápido. E não temos paciência de esperar Deus agir no nosso viver, nas nossas orações. Por isso o salmista escreveu, Deus, unges a minha cabeça com óleo. Proteja, Deus, a minha mente, minha maneira de pensar, a minha maneira de planejar, a minha maneira de encarar a vida, a minha maneira de agir, de reagir. Deus, unges-me a cabeça com óleo. Proteja a minha mente. Eu preciso ser guardado desta euforia toda apresentada pelo mundo. Eu preciso acalmar um pouco, desacelerar. Eu preciso, como uma ovelha nos dias de Davi, eu preciso entregar-me aos teus cuidados. Unges-me a cabeça com óleo. Era a petição de Davi. Deve ser a nossa petição. Vamos fazer a oração. Deus bendito, abençoa cada ouvinte, cada estudante da tua palavra. Te agradecemos por Jesus Cristo, que é o nosso bálsamo, o nosso remédio, é a nossa paz. Te agradecemos por guardar o nosso pensamento, a nossa saúde mental, a nossa saúde física e a nossa saúde também relacional. Oramos em nome de Jesus. Amém.